bichinho, bichinha, coitadinhos, não podemos falar nada para não contrariar a pobre criança. E assim nós vamos contribuindo para aumentar cada vez mais uma geração de crianças, de pessoas completamente despreparadas para encarar a realidade da vida. Porque as frustrações, elas também são pedagógicas. As frustrações, elas são essenciais. Ela nos prepara para a vida, ela prepara a criança, porque ela precisa entender que ela não terá tudo o que ela almeja no tempo e na hora que ela quiser. E às vezes não terá em tempo algum. O caso da mãe com a passageira do avião só revela que em muitos casos os pais têm sido reféns dos seus filhos. Refém da vontade, refém dos desejos, porque senão ela vai espernear, ela vai fazer birra e um escândalo ali para que todo mundo perceba que ela precisa ser saciada naquele momento. Muitas coisas têm me incomodado em relação a essa nova geração e a criação de alguns pais em relação aos seus filhos, principalmente por essa blindagem, ou seja, a criança precisa se satisfazer o tempo todo e os pais parecem que trabalham exatamente para isso. E o cúmulo do absurdo para mostrar o quanto essa geração está perdida foi o caso da mãe que estava em viagem, em um avião, e a família também já tinha o seu lugar na janela, mas aí a criança olha para uma mulher que está sentada num outro banco, numa outra janela, e ela diz, não, eu quero sentar naquela janela ali. Então você vai ter que providenciar aquela janela para que eu possa sentar. E a mãe vai lá e pede para que a mulher que comprou aquele espaço ali, que talvez pagou até mais caro para sentar ali ao lado da janela, a mulher, com todo o direito, ela se recusa. E a mãe faz aquele show, exatamente porque se a mãe não tentar, a criança não para de birra, não para de fazer aquele show perante todo mundo. E a vergonha que ficou, a mãe pegou o celular para gravar, pensando que iria lacrar em relação à mulher, onde na verdade o tiro saiu pela culatra. Ela pensou que todos iriam apoiar a sua atitude, onde a maioria das pessoas que assistiram esse vídeo tiveram pena da mulher e ao mesmo tempo muita aversão em relação à forma como ela está criando o seu filho. Algumas coisas me incomodam nesse fato aí. Eu sempre fui um crítico em relação a algumas coisas. Por exemplo, na escola, quando se faz algum tipo de jogo, de competição, esses teóricos ou os educadores, as pessoas que estão na frente hoje em dia, dizem, não, nós temos que dar medalha a todo mundo, desde o que ficou em primeiro lugar ao que ficou em último, porque nós não podemos frustrar. Aí eu me pergunto, peraí, se eles forem participar de uma competição oficial, e só tem medalha do primeiro ao terceiro, o cara que ficou em sétimo, ele vai receber medalha? Não, porque nós precisamos colocar todos no mesmo patamar de medalhas para que ele não possa... Eu acho que isso contribui mais para uma frustração futura e um estrago maior, porque a criança ela precisa aprender a dominar suas frustrações, porque como falei no início, a frustração ela é pedagógica. Nós precisamos... Imagina uma criança que foi poupada de todo e qualquer tipo de frustração. Na adolescência também. Quando ela começa a juventude, ela encara a realidade da vida e ela percebe que todos os dias nós passamos por algum tipo de frustração ou privação. Primeiro porque nós não temos tudo o que queremos. E vai ter um momento ou outro que o cara não vai entrar na faculdade que quer, fazer o curso que quer, ele não vai ganhar o salário que quer, ele não vai ter o trabalho que ele quer, a pessoa que ele deseja, a casa que ele deseja, o carro que ele almeja, e ele vai pegar tudo isso e se não tiver uma boa cabeça, não souber administrar, pronto, ali já era. Portanto, essa geração, e dizer que ficou desse jeito, a partir do momento que o mertiolate parou de arder, exatamente para nos privar de algumas dores da vida, mas a dor, o cair, o levantar, faz parte do processo da vida, faz parte dessa construção do ser humano. Então, muitas das vezes, você precisa ensinar seu filho que ele vai ter frustração sim. Muitas das vezes você precisa ensinar a criança e dizer não para ela, porque nem sempre na sociedade ela vai ouvir sim o tempo todo.
vai ter que fechar algumas portas para ela, muitas das vezes, porque ela não terá portas abertas a vida toda. E no dia que tiver portas fechadas, no dia que ouvir um não ao invés de sim, ela vai saber administrar melhor. Eu não sei onde e quando essa mãe errou. E talvez seja uma sucessão de falhas para chegar a esse ponto. Mas talvez esse episódio, se ela for uma pessoa que queira aprender com os erros, com as falhas, com a negligência, ela vai usar muito desse episódio, onde sai completamente envergonhada, como um péssimo exemplo de mãe, para tentar mudar o curso, mudar o trajeto da educação e ensinar essa criança que ela nem sempre vai poder ter tudo que ela almeja no momento que ela deseja. Que esse episódio possa nos fazer refletir que tipo de pais estamos sendo, que tipo de filhos estamos sendo e, acima de tudo, agradecer a Deus por fazer parte de uma geração que brincou na areia, que correu no terrão, que teve inúmeras frustrações na vida, porque nós não tínhamos a condição, pelo menos no meu caso, de comprar o brinquedo que queria, de morar na casa que queria, de ter o eletrodoméstico que quisesse, de ter aquele carrinho na época da estrela de controle remoto, enfim. Mas isso contribuiu para que, quando eu tivesse a oportunidade de ter essa condição de comprar, valorizar exatamente esse momento, que talvez aquelas frustrações da vida, talvez até aquela ausência de ter qualquer tipo de sonho ou desejo, por mínimo que seja realizado, contribuiu para que você pudesse correr atrás dos seus objetivos e pudesse ter o privilégio e o prazer de conquistar através do seu trabalho e através do seu esforço. Porque nem todas as pessoas são Aladim, que tem uma lâmpada mágica que basta apenas esfregar e vem um gênio e concede todos os seus desejos. Ou seja, é só dizer eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero sentar ali, eu quero comprar isso, eu quero morar naquele lugar e o gênio vai lá e no estalar de dedo e realiza os seus sonhos. E não é assim. A vida real não é assim. A vida real, muitas das vezes, nós temos mais derrotas do que vitórias. Nós temos mais incertezas do que certezas. Nós temos mais frustrações do que sonhos realizados. Mas esse é o prazer da vida. Se não deu certo hoje, tente amanhã, porque viver é exatamente isso. É buscar o seu lugar ao sol e, se possível também, ter um espaço de sombra. Eu sou o Gustavo Santos e essa foi a nossa reflexão de hoje.